Fala pessoal, vamos dar continuidade à playlist Função Quadrática como nunca te ensinaram na escola. Então essa playlist é composta de 10 vídeos. Agora vamos dar início ao vídeo de número 2, tá? Então vamos lá. Análise da função quadrática. Então considere a função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quais são as análises que nós vamos estudar? Então, primeira é o seguinte: os gráficos de funções quadráticas, tá? Qualquer função quadrática, o gráfico dessa função sempre vai ser uma parábola. Bom, gente? Então, sempre vai ser uma parábola. Veja que aqui eu tenho uma função definida por nos reais aos reais de menos x ao quadrado mais 4x menos 4, e aqui eu desenhei o gráfico dela. Então, observe que essa curva em vermelho é chamada de parábola, tá? Essa curva é uma parábola. Então, ó, o gráfico de qualquer função quadrática vai ser uma parábola com a abertura para baixo ou com a abertura para cima. Essa abertura a gente vai chamar mais adiante de concavidade da parábola, tá? Neste exemplo aqui da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4, esta parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, sempre ou para baixo ou para cima, nunca para o lado esquerdo e nunca para o lado direito. Bom, nunca em relação à função, tá? A função quadrática. Agora, se você for estudar geometria espacial, aí lá você vai ver sim parábola aberta para um lado, aberta para o outro, então sem nenhum problema. Mas aqui, para ser função quadrática, a parábola tem que ter concavidade voltada ou para cima ou para baixo. Então, primeira análise é o seguinte: o gráfico de qualquer função quadrática vai ser sempre uma parábola, tá bom? Vamos ver a segunda análise. O ponto mais alto ou o ponto mais baixo da parábola é chamado vértice da parábola. Então, veja bem, toda parábola, seja ela com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo, ela vai ter um ponto mais baixo ou um ponto mais alto, tá bom? Esse ponto é chamado de vértice. Então, veja esse exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo. Nós temos uma parábola aqui com a concavidade voltada para cima, certo? E este ponto aqui é o ponto mais baixo dessa parábola. Não tem outro mais baixo do que esse, não. Esse é o mais baixo. Então, esse é chamado de vértice da parábola. Mas, se por acaso a parábola tiver concavidade voltada para baixo, esse ponto vai ser o mais baixo ou vai ser o mais alto? Então, veja, se eu percorrer a minha parábola, vai chegar um ponto, ó, esse ponto aqui é o ponto mais alto. Esse ponto é chamado de vértice da parábola. Tranquilo aí? Então, toda parábola tem um vértice. Esse vértice é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Nunca terá dois vértices, tá, gente? Nunca terá dois vértices. Bom, o que é interessante aqui é saber o seguinte: quando você identificar o vértice de uma parábola, esse vértice corta essa parábola, corta na vertical, ó. Se eu cortar essa parábola na vertical, esse vértice aqui vai cortar em pontos equidistantes da parábola. Ou seja, ó, se eu tenho aqui uma parábola com cavidade voltada para baixo, e se eu traçar um feixe de retas paralelas, tá bom? Esse feixe de retas paralelas sendo perpendicular a esse eixo aqui, ó, que é eixo de simetria, vou falar por que o nome simetria daqui a pouco. Eixo de simetria é um eixo vertical que passa pelo vértice da parábola, tá bom? Então observe, cada ponto entre a parábola e entre o feixe de retas, ó, esse ponto A, o ponto A1, o ponto B da parábola, o ponto B1, o ponto C da parábola, o ponto C1, o ponto D da parábola, o ponto D1,
e assim sucessivamente, esses pontos mantêm a mesma distância da parábola, ou seja, eles são equidistantes. Ó, a distância de A até o eixo de simetria, essa distância aqui. Observe que a distância entre o eixo de simetria e o A1 é também a mesma distância. Acontece também com B. Ó. A distância de B até o eixo de simetria é uma distância que eu vou chamar de dois traços. Então, a distância do eixo de simetria ao B1 também é uma distância de dois traços, ou seja, o que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo, ou seja, o tamanho da distância entre o ponto B e o eixo de simetria é a mesma distância entre o eixo de simetria e o ponto B1. Isso acontece para os pontos C, D e assim por diante. Então vamos lá. Ponto C. Observe que o ponto C ele está a uma distância de três pontinhos do eixo de simetria. Então, a distância do eixo de simetria ao ponto C1, ó, ao ponto C1, também tem que ser essa mesma distância. Se antes era uma distância 10, agora também é uma distância 10. Tranquilo? Isso acontece com os pontos D, D1, E1. Então, assim sucessivamente. Tranquilo aí, gente? Então, vamos lá para as as formas, as maneiras de como as funções aparecem, tá? Vamos analisar aqui uma função onde o b é igual a c, que eles dois são iguais a zero, ou seja, a minha função, que era do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ó, B é zero, então some. C é zero, então some. A minha função ela vai ficar resumida a y igual a ax ao quadrado. Tranquilo? Então, vou analisar esse tipo de função. Como é o gráfico dessa função? Estou falando assim, não estou mostrando como é que você vai desenhar o gráfico. Então, eu quero que você reconheça o gráfico da função que tem esse jeito, tá? Y igual a ax ao quadrado. Então, o primeiro caso é o seguinte: se o meu A for positivo, se o meu A for positivo, veja que a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, isso aqui é um item que a gente vai estudar na próxima aula, na aula de número 3. Agora não, agora eu estou olhando o gráfico de uma maneira geral. Então, se a parábola, se o A da parábola é positivo, então a concavidade dela é voltada para cima. Observe que eu trouxe aqui, ó, três três funções do segundo grau, ou seja, função quadrática, em que só tem o termo a. O termo b e o termo c, ou seja, o coeficiente b e c são iguais a zero. Então, só aparece aqui o coeficiente a. Observe que a função em vermelho, que é y igual a x ao quadrado, é essa daqui, ó. É a do meio, tá? A representação gráfica dela é essa do meio. Y igual a x ao quadrado, ou seja, 1x ao quadrado, não é isso? Ó, quando não tem coeficiente, subtende que vale 1. Bom, neste mesmo gráfico, eu desenhei mais dois gráficos. O gráfico da função verde, que é a função y igual a 2x ao quadrado, e o gráfico da função azul, y igual a meio x ao quadrado. Bom, observe agora que as três funções, todas elas têm concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, tranquilo, mas elas têm aberturas diferentes. Uma é mais aberta do que a outra. Então, tendo como referência a função em vermelho, ou seja, y igual a x ao quadrado, vamos analisar o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado, que é a verde, tá? Observe o seguinte, aqui na verde. Qual é o coeficiente A aqui dessa função? Isso, A vale 2. Na primeira, A vale 1. E na terceira, na azul, A vale meio. Então, a gente vai tomar como referência a y igual a ax ao quadrado. Essa função aí, tá bom? Bom, vamos lá. Se o coeficiente A for maior do que 1, preste atenção.
Se o coeficiente A for maior do que 1, a parábola é mais fechada. Ela é mais fechada em relação a y igual a x ao quadrado, tá? Ela é mais fechada. Veja que o gráfico da parábola verde, ele é mais fechado do que o da vermelha, que a vermelha é meu ponto de referência. Tranquilo aí? Bom, agora vamos ver o exemplo da função azul. Então, na função azul, observe que o A é meio. E meio, gente, é menor do que 1. Então, ó, se o A for menor do que 1, presta atenção. Se o A for menor do que 1, tipo meio, 1/3, 3/4, 4/5, qualquer fração, qualquer número menor do que 1, a parábola vai ser mais aberta em relação àquela que eu tomei como referencial, que é aquela vermelha. Tá bom? Então, observe que no gráfico aqui, ó, a parábola vermelha é a normal, tá? É a nossa referência, é o nosso referencial. A verde, o coeficiente A é 2. Opa, 2 é maior que 1, então ela é mais fechadinha, ela cresce mais rápido, tá? E a azul, que é y igual a 1 meio de x ao quadrado, ou seja, o A é menor do que 1, então ela é mais aberta, ou seja, ela cresce mais devagar. Tranquilo? Isso acontece também se o A for negativo. Bom, a gente viu agora há pouco, eu expliquei que quando o A da função quadrática for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, que é o segundo caso, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, observe que as três têm concavidade voltada para baixo. Então, no caso aqui, ó, o A da primeira, A vale menos 1. Aqui, o A da segunda, que é da verde, vale menos 2. E o A da terceira, que é da azul, vale menos meio. Ora, se a função agora é invertida, então vai inverter também a análise, tá? Então vamos lá. A vermelha é o padrão. Essa daqui, ó. Essa é a abertura normal de uma função quadrática do tipo y igual a menos x ao quadrado. Então o a vale menos 1. Bom, agora presta atenção. Se eu encontrar um a menor do que menos 1, ou seja, é o contrário da análise com a parábola voltada para cima, tá? Se lá voltada para cima, se o A era maior do que 1, era mais fechada. A menor que 1, mais aberta. Aqui é o contrário. Se o A for menor do que menos 1, a parábola é mais fechada. Então veja que a verde aqui, tem concavidade, a abertura dela é mais fechadinha do que a abertura da outra. Então ela decresce mais rapidamente. Ou cresce também mais rapidamente. Depende aí do lado se eu estou subindo com o meu gráfico ou se estou descendo, ou seja, se a parte do gráfico é ascendente ou descendente, tá bom? Bom, vamos lá para a análise da função azul. A função azul, o A vale menos 1. Menos 1 não, menos 1 meio, tá? Vale menos meio, ó. Menos meio é maior do que menos 1. Se é maior do que menos 1, é o contrário da que estava com cavidade voltada para cima. Se lá era menor do que 1, era mais aberta. Agora é o contrário. Maior do que menos 1, ela é mais aberta. Então, é fácil. É só você pegar de cima, ó, você joga toda a função de cima para baixo. Aí tem a mesma análise, tá? Não tem confusão nenhuma aí, não. Tranquilo aí? Então, de um modo geral, quanto maior for o módulo do A, quanto maior for o módulo do A, maior do que 1, ela é mais fechada. Quanto menor for o módulo de A, ou seja, o módulo do coeficiente A for menor do que 1, ela é mais aberta. Ou com a concavidade voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Tranquilo aí?
Agora vamos fazer análise de função do tipo b é zero e o c é diferente de zero, ou seja, a minha função, nela eu só identifico assim, de imediato, os coeficientes a e c, porque o b é zero, tá? E como é o comportamento do gráfico desse tipo de função? Então vamos ver? Primeiro caso, com a maior do que zero, ou seja, a positivo. Então já sei o seguinte: se o A é positivo, com cavidade voltada para cima. Se o A é negativo, ou menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Então, vou fazer a análise, vai servir para as duas, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui também três situações. A primeira é a função vermelha, y igual a x ao quadrado, ou seja, 1x ao quadrado. Tranquilo aí? A segunda é y igual a x ao quadrado mais 2. A terceira é y igual a x ao quadrado menos 1. Então, veja que eu tenho a minha função de referência, essa daqui. Então, nela, eu vou somar ou vou subtrair uma constante. Ou seja, vou somar um número ou subtrair um número. Então, a função ela tem a mesma aparência, só que agora vai ter um c, tá? A mesma aparência da anterior, que era y igual a ax ao quadrado. Agora vai ser y igual a ax ao quadrado mais c. Veja que aparece o c. O b, nesse caso, é zero. Então, ó, qual é o comportamento do gráfico desse estilo aqui de função? Bom, vamos ter como base aqui, vamos tomar como base a função y igual a x ao quadrado. Ó, na verde, eu peguei a mesma função anterior, y igual a x ao quadrado, e adicionei duas unidades. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar o meu gráfico anterior e vou subir no eixo do y duas unidades, certo? Então veja que o gráfico da vermelha, que é o gráfico da função referencial, tocava aqui nesse ponto. Quando eu acrescento mais 2, eu transformo aquela função y igual a x ao quadrado em y igual a x ao quadrado mais 2. Ou seja, eu vou pegar a minha função vermelha e vou subir com ela no eixo do y duas unidades. Então veja que ela está agora aqui, ó. Este é o gráfico da função verde. Bom, agora vamos analisar a função azul. A função azul eu tenho y igual a x ao quadrado menos 1. Veja que agora o meu c ele é negativo. Se ele é negativo, eu vou pegar o gráfico da função de referência, que é y igual a x ao quadrado, e vou descer uma unidade no eixo y, tá bom? Então, cuidado, não é que dizer que ele vai ser sempre menos 1, não. Vamos supor que eu tenho um gráfico aqui, qualquer gráfico, aqui fosse 6, tá? Vamos supor aqui um gráfico qualquer. Y igual a x ao quadrado mais 6. Bom, se eu quero acrescentar duas unidades, eu vou formar um gráfico acima, tá? Então vai ser y igual a x ao quadrado mais 6 mais duas unidades dá 8. Então, esse gráfico aqui, ó, este é essa aqui. Esse gráfico aqui vai ser o mesmo gráfico da anterior, porém, agora, ó, subindo duas unidades, porque eu acrescentei duas unidades aqui, tá? Ó, duas unidades. Então, cuidado, gente, cuidado com isso, tá bom? Tranquilo aí? Então, não é que vai sair sempre do zero. Então, ela vai subir a quantidade de unidades que eu for acrescentar. Ou vai subir ou vai descer. Se eu somar uma constante, sobe. Se eu descer uma constante, desce. Tá? Vou apagar essa parte aqui para não atrapalhar. E vamos para agora para a função azul. A função azul, preste atenção, ela tem como base a função referencial y igual a x ao quadrado, só que agora eu estou retirando uma unidade.
Eu estou somando com uma unidade negativa, ou seja, o gráfico dessa função, ela vai tomar como base a função referencial, só que agora eu vou descer uma unidade. Ora, se o gráfico aqui, o vértice dessa parábola vermelha era o vértice 0, 0, agora quando eu desço uma unidade, o x do vértice aqui vai ser menos 1. Se eu descesse 3 unidades, se fosse assim, tá? Vamos supor que a azul, vou colocar aqui, teria azul. Se a função azul fosse essa, y igual a x ao quadrado menos 3. Então, eu tenho como base a vermelha, que é y igual a x ao quadrado, e vou descer 3 unidades. Então, ó, opa, uma, duas, três. Então, eu vou descer 3 unidades. O meu gráfico seria mais ou menos esse estilo aqui. Tranquilo, gente? Então, se eu somar, se esse C for positivo, eu subo as unidades de C. Se o C for negativo, eu desço as unidades de C. Isso em relação ao eixo y, tá? Isso vale também para a função quadrática em que o A for negativo, tá? Ó, vale do mesmo jeito. Então, se eu tenho como referência essa vermelha, que é y igual a menos x ao quadrado, o gráfico dela é esse gráfico aqui, ó, tá? E se eu somo uma unidade, então eu vou subir esse gráfico uma unidade. Subir, eu vou deslocar o gráfico para cima, uma unidade. Na função azul. Na função azul, eu tenho como referência a função vermelha, só que agora eu tenho menos 2. A minha constante agora, o meu C, é menos 2, ou seja, eu vou pegar a minha vermelha e vou descer 2 unidades. Eu vou deslocar no eixo do y 2 unidades abaixo, tá? Então, a gente encontra o gráfico da função azul. Agora vamos para a última análise. A última análise é o seguinte: quando a gente mexe no argumento, é muito comum, tá? Cair em provas o gráfico de uma função em que você mexe no argumento. Então, como é o comportamento desse gráfico? Certo? Então vamos lá. Então o argumento antes era f de x, o argumento era x, tá? O argumento era x. Agora eu vou agora eu vou acrescentar, ó, eu vou acrescentar uma constante a este argumento. Bom, vou dividir em dois casos também. Primeiro caso, se eu somar uma constante, o que acontece com o gráfico? Então vamos lá. Tome como referência a função f de x igual a x ao quadrado, que é esse gráfico aqui vermelho. Bom, agora eu quero fazer o seguinte: eu quero o gráfico da função f de x mais 1. Veja que eu mexi no argumento. Eu adicionei uma constante ao argumento. Quando isso acontece, qual é o valor da constante? Não é 1? Eu vou pegar o meu gráfico e vou deslocar na horizontal, no eixo do x, para a esquerda, tá? Uma unidade, tá bom? Vou deslocar uma unidade. Então, vamos lá. Como é o comportamento da função f de x mais 1? Então, primeiro eu tenho que saber como é essa função f de x mais 1. Eu sei que eu aumentei 1 no argumento dela. Então, fazendo aqui f de x mais 1, ó, eu pego no lugar de x, ó, no lugar de x eu tiro, substituo por x mais 1. Caiu aqui, ó, f de x mais 1. F de x mais 1 não é x ao quadrado? Então, x mais 1 ao quadrado. E aqui nós temos, novamente, produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos. Vai ser quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, a função f de x mais 1, ela vai ter essa aparência aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. E o gráfico dela está intimamente relacionado com o gráfico dessa daqui, da função referencial, certo? Então, qual é o comportamento dela? Veja, se eu somei uma unidade no argumento, eu vou pegar a minha função, o meu gráfico, e vou deslocar no eixo horizontal uma unidade para a esquerda. Ah, professor, então se eu somar
uma unidade do meu argumento, eu ando com o gráfico, eu desloco o gráfico a uma unidade para a esquerda, então se eu subtrair uma unidade, o que que acontece? Eu vou deslocar o gráfico uma unidade para a direita. Então, cuidado. Então, se a minha constante for negativa, vamos supor menos 1, eu tenho agora minha função f, antes eu tinha f de x, e agora eu quero analisar f de x menos 1. Ora, f de x menos 1, de x menos 1 não, vou botar aqui x menos 2, que é o exemplo, tá? X menos 2. Poderia ser x menos 1. Então, se for x menos 1, eu desloco o meu gráfico uma unidade no eixo do x para a direita. Mas o exemplo agora eu peguei duas unidades, tá? Eu tô retirando duas unidades do argumento. Ou seja, eu estou somando duas unidades negativas ao argumento. Então, o que acontece? O gráfico continua sendo do mesmo jeito da f de x, que é o gráfico referencial, tá? Só que agora eu vou deslocar quantas unidades para a direita no eixo horizontal? Eu vou deslocar a constante, que é menos 2. Então, ó, colocando f de x menos 2 no lugar de f de x, ou seja, eu vou substituir o x por x menos 2. Então vamos lá, vai ser assim: f de x menos 2 vai ser x menos 2, que era o antigo x, né? Ao quadrado. Aqui nós temos novamente produtos notáveis. E esse produto é chamado de quadrado da diferença de dois termos. A resposta é quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2x, mais quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. Então, qual é o comportamento dessa função em que eu retirei duas unidades do argumento? O comportamento dela vai ser idêntico, entre aspas, ao comportamento da função referencial, só que eu vou deslocar o gráfico duas unidades para a direita em relação ao eixo x, tá bom? Então, se eu mexo no argumento, ou eu deslizo, ou eu desloco o meu gráfico para o lado esquerdo, ou desloco o gráfico para o lado direito, tá bom? Vai depender de quem? Vai depender se eu estou somando ou subtraindo a constante no argumento. Chegamos às questões da segunda aula. Então, vamos lá. São 6 questões aqui. Questão de número 11. Observe o gráfico abaixo e responda o que se pede na questão. Gente, olha para esse gráfico. Qual o nome dessa curva? Isso, parábola. Essa parábola tem concavidade voltada para cima, né? Se a curva de um gráfico é uma parábola, nós estamos diante de quê? De uma função polinomial do segundo grau, ou então chamada de função quadrática, certo? Então, o primeiro passo a fim de interpretar um gráfico é identificar o grau de complexidade no número de variáveis dependentes uma da outra em uma função. Portanto, observando o gráfico acima em questão, assinale o que for correto. Olha aí para as alternativas aí e me diga qual é o gabarito. Letra A, B, C ou D. O gráfico dessa função é uma parábola. Ora, se é uma parábola, nós estamos diante de uma função do segundo grau. Gabarito aqui, ó, na letra A. A letra C, para ser do primeiro grau, o gráfico deveria ser uma reta. Essa reta é crescente ou decrescente. Tranquilo aí, gente? Então, vamos passar para a próxima questão. Questão 12. A figura abaixo mostra o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. As coordenadas do ponto de vértice dessa função vamos lembrar? Vértice é o ponto mais alto. Está aqui, ó, nesse caso aqui, tá? Porque a concavidade da parábola é voltada para baixo. Bom, eu quero saber as coordenadas do vértice. A gente sabe que o vértice ele é um ponto. Se é um ponto, ele é formado por um par, onde o primeiro elemento desse par eu chamo de
abscissa, e o segundo elemento desse par eu chamo de ordenada. E o par é chamado de coordenada, tá? O parzinho, coordenada XY. X é a abscissa, Y é a ordenada. Bom, então vamos lá. Eu quero saber qual é o ponto que representa o vértice da parábola neste gráfico. Então veja, a parábola corta o eixo do y nesse ponto 6. 6, gente, é o valor de y. 6 é o valor de y. Para descobrir o valor de x, eu desço do ponto onde eu quero, desço até o eixo do x, ó, e o número que eu encontrar vai ser o valor do x. Quem é o valor do x aqui? Ó, 0. Então, o vértice dessa parábola tem x, 0, y, 6. Então, primeiro é o valor do x. Segundo é o valor do y. Tranquilo aí? Tranquilo? Posso passar? Então, gabarito aí, ó, está na letra A. Vamos lá para a questão de número 13. Considere o gráfico da função g de x, representada abaixo. Então, vamos lá. O gráfico aqui é uma parábola, essa parábola tem concavidade voltada para cima. Então, eu já posso interpretar que a minha função ax ao quadrado mais bx mais c, o meu a, com certeza é positivo, tá? Porque a concavidade da parábola é voltada para cima. Bom, eu não vou analisar B e C porque não é o objetivo desta aula, é o objetivo da terceira aula, que é a aula seguinte, tá bom? Analisar os coeficientes A, B e C. Então, o que eu quero aí é me ater só ao coeficiente A. Então, sei que o A é positivo. Bom, mas vamos ver qual o comando da questão. Diz o seguinte: o valor da soma de g de menos 1 com g de 2. Opa! Como é que a gente encontra a imagem de um ponto na função, no gráfico? Então vamos lá. G de menos 1. Vamos lembrar. Isso aqui é o argumento. Sim, se é o argumento, corresponde ao valor de quem? De x. Tá? Então eu vou olhar no eixo do x, que é esse eixo aqui, ó, horizontal, e o y é o eixo vertical. Eu vou olhar no x aí, onde está a abscissa menos 1. A abscissa menos 1 está aqui, ó. Então, eu vou partir daqui. Eu quero a imagem desse menos 1. Então, eu subo, toco na parábola, mas eu quero a imagem. A imagem está no eixo do y. Aí eu vou, ó, desloco até o eixo do y. Encontro quem aqui? Encontro 1. Então, eu vou apagar, vou colocar bem direitinho aqui. A imagem, tá? A imagem de menos 1 é 1. Isso analisando o gráfico, tá? Olhando para o gráfico. Veja que não deu a lei de formação da função, te deu o gráfico. Bom, agora vamos lá descobrir a imagem de 2. Ora, a imagem de 2, 2 é o argumento. Se 2 é o argumento, 2 corresponde ao número x. Se corresponde ao número x, eu vou lá no eixo do x e procurar o 2. Ó. O 2 está aqui. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que tocar a parábola. Então, eu vou subir na direção desse 2, ó, toco a parábola, mas eu não quero tocar a parábola, eu quero saber quem é a imagem. A imagem vai ser o valor de y, ou seja, eu vou, ó, e caminho para o eixo do y. E aqui deu 4. Então, o G de 2 dá 4. Mas veja bem, a pergunta é: qual é a soma da imagem de menos 1 com a imagem de 2? Então, logo, g de menos 1 mais g de 2 é igual a 1 mais 4. E 1 mais 4 é 5. 5 está na letra D. Então, gabarito aqui, ó, letra D. Questão 14. Qual o valor de P
Para que o gráfico da função quadrática f de x igual a x ao quadrado sobre 3 mais px, então aqui é a lei de formação, passe pelo ponto 2 menos 13 sextos. Gente, ó, se um ponto pertence ao gráfico de uma função, vamos supor aqui, se o ponto 2 menos 13 sextos pertence à minha função, a f de x, isso quer dizer que na função o x for 2, o y será menos 13 sextos. Ou seja, quando o x for 2 na minha função, a imagem dele é menos 13 sextos. Tranquilo? Então, em um ponto, o primeiro valor do ponto, a primeira ordenada do ponto é x, a segunda coordenada do ponto é y. Então, x é a abscissa, y é a ordenada. Tranquilo? Então, vamos lá. F de x igual a x ao quadrado sobre 3 mais px. Tranquilo? Então, eu posso sim substituir na minha função o x por 2 e o y por menos 13 sextos. Então, vamos lá. Isso aqui não é y, né? F de x e y é a mesma coisa. Então, menos 13 sextos igual a x ao quadrado. Quem é x? É 2. 2 ao quadrado sobre 3 mais px. Gente, nós estamos agora diante de uma função do primeiro grau em π, tá? Vamos lá. Quem é x aqui? X é 2, então eu vou logo substituir o x por 2. Então vamos organizar aqui. Menos 13 sextos igual 2 ao quadrado, 4 terços, mais p vezes 2 é a mesma coisa de 2p. Bom, eu quero encontrar o valor de p. O que eu faço? Isolo p. Eu posso isolar o p ou no primeiro membro ou no segundo. Tá? Vou isolar no segundo, porque ele já está no segundo e está positivo lá. Então, deixa ele isolado lá. Então, fica assim: o que não tem P vai para o outro membro com a operação inversa. Então, fica menos 13 sextos menos 4 terços igual a 2P. Vamos agora permutar os membros, né? A gente é acostumado a deixar a letra no primeiro membro. Então, eu vou virar a minha equação. Quando eu viro, eu permuto os membros da equação, eu não troco o valor, tá? Então, 2p igual a menos 13 sextos menos 4 terços. Gente, ó, vamos analisar só o segundo membro. 2p igual. Ó, resolvendo aqui essa subtração de fração. Para subtrair ou somar a fração, a gente tem que observar se os denominadores são iguais. Se forem, beleza. Se não, o MMC. O MMC de 3 e 6 é 6. Então, você faz 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 13 é menos 13. Menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, 2P é igual menos 13 menos 8, sinais iguais, eu vou juntar, né? Então, quem deve 13 e deve 8, deve 21 sobre 6. Bom, mas eu quero é o valor de P. Então, vou isolar P. Se o P está multiplicando, ele passa dividindo. P igual a menos 21 sexto. Ora, ele estava multiplicando, então ele vai dividindo aqui. Mas quando ele vem dividindo, ele encontra o 6. Então, multiplica aqui. Vai ser menos 21. 6 vezes 2 dá 12. Então, P igual a menos 21 dozeavos. Só que não tem essa resposta. Por quê? Porque a resposta aqui, ó, como foi dada em fração, você tem por obrigação, na maioria das questões, de simplificar. Tá? É muito difícil você resolver uma questão em que o resultado dê fração e as alternativas seja aquela fração, mesmo que ela seja redutível. Tá? Então, vamos lá. Então, vou simplificar aqui por 3. Então, o meu P vai ser menos 21 dividido por 3 dá 7, 12 dividido por 3 dá 4. Então, P, nesse caso, é menos 7 quartos.
Menos 7 quartos a gente encontra na letra A. Então, o gabarito da questão, letra A. Questão 15. Gente, presta atenção. Essa questão 15 é uma questão que foi cobrada pela banca VUNESP para a Prefeitura de Peruíbe para o cargo de professor de matemática. Então, é uma questão assim, um pouco mais avançada, mas nada que você consiga. Só que, quando eu elaborei as questões, eu peguei essa questão e coloquei como questão número 15. Na realidade, para resolver esse tipo de questão, vai ser lá nas coordenadas do vértice, tá? Valor máximo, valor mínimo, tá? Lá na frente. Então, como a gente não deu o assunto, eu vou resolver através de uma técnica chamada de derivação. Vou usar derivada. Então, veja bem, se eu tenho uma função quadrática definida pela lei f de x igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 7, e eu quero saber o eixo de simetria, preste atenção, o eixo de simetria é aquele eixo vertical que passa pelo vértice da parábola. A gente viu lá na teoria, tá? Esse eixo de simetria, você encontra a equação desse eixo de simetria derivando a minha função e igualando a zero. Então, vamos derivar a função? Eu vou derivar a função. Y' vai ser a derivada de 3x ao quadrado, é 6x, mais a derivada de 4x é 4. E a derivada da constante menos 7 é zero. Então, a derivada se torna isso aqui, ó. Bom, mas para encontrar a equação do eixo de simetria, eu vou pegar essa derivada e igualar a zero. Então, fica 6x mais 4 igual a zero. Isso é a equação, tá, do eixo de simetria da função quadrática. Então, para encontrar a equação do eixo de simetria de qualquer função quadrática, basta derivar essa função e igualar a zero. Então, esta equação já te dá a equação do eixo de simetria. Bom, vamos lá. A equação é 6x mais 4 igual a zero. Se você observar nas alternativas, ela não aparece. Tá? Mas você pode simplificar essa equação. Simplificar por quanto? 6x mais 4 igual a zero. Eu posso dividir essa equação por 2. Quando eu divido a equação por 2, eu encontro qual equação de eixo de simetria. 6x dividido por 2 dá 3x, mais 4 dividido por 2 dá 2, igual a zero. E aqui, ó, é a resposta que se encontra na letra B. Então, gabarito da questão letra B. Tranquilo, gente, aí? Então, foi só um equívoco meu na hora de coletar as questões. Eu coloquei ela no lugar que não devia. Então, ela deveria estar lá na parte de coordenadas do vértice, né? Ou ponto de máximo e mínimo. Também achei até mais interessante. Ponto de máximo e de mínimo, porque a gente ia ver que a derivada lá, aquela reta paralela ao eixo do x, tá? Vai ter essa equação aqui. Mas, então, já que eu não dei esse assunto ainda, então a maneira, o pulo do gato de resolver esse tipo de questão, deu uma função do segundo grau e quer o eixo de simetria, faça a derivada da função. Deriva a função igual a zero. Quando você faz isso, você já encontra a equação do eixo de simetria. Tá bom? Nesse caso aqui, eu encontrei 6x mais 4 igual a zero. Não consta do jeito que está nas alternativas. Eu fiz só uma simplificação na equação e encontrei uma equação equivalente. Então, a resposta aí é letra B. Questão 16 e a última desse bloco, tá? Da playlist. Diz o seguinte: o gráfico da função definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x é dado abaixo. Então, veja que esse gráfico aqui, ó, corresponde à função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Tranquilo? Então, guarda aí. A função g de x, ela é definida como sendo g de x
ela é definida como sendo f de x menos 1. Então, veja que eu vou pegar a minha função referencial, que é a f de x, e subtrair 1. Ou seja, eu vou somar um negativo, uma constante. Quando eu tenho uma função e somo uma constante, essa função nova, ela vai subir em relação ao eixo do y ou vai descer. Vai depender dessa constante. Se a constante for positiva, ela vai subir no eixo do y. Se a constante for negativa, ela vai descer no eixo do y. Foi isso que eu ensinei lá na teoria. Tá bom? Então, como aqui eu quero pegar a minha função, ó, presta atenção, a minha função g de x, ela é igual a f de x menos 1, eu estou pegando como referência para encontrar g de x, eu estou pegando a f de x. Só que eu não pego só f de x, eu pego f de x menos 1. Veja que eu estou subtraindo uma unidade, ou seja, eu vou pegar esse mesmo gráfico do jeito que está e descer uma unidade no eixo do y. Então, vamos lá analisar qual é a alternativa. Então, ó, a alternativa é o seguinte, vamos pegar um ponto aqui, esse ponto 0, 0, ou então pega o vértice aqui, ó, o y do vértice é 4. Ora, se eu vou descer uma unidade, na minha nova função, na g de x, o y do vértice tem que ser 3. Eu vou descer uma unidade, eu vou deslocar o gráfico uma unidade para baixo. Então, é só olhar isso aqui. Então, vamos lá. Letra A. Ó, ele subiu. Veja que o y do vértice subiu, está em 6. Então, está errado. Letra B. O y do vértice, ó, subiu, está em 5. Errado. Se ele estava em 4, ele vai ter que descer para 3. Eu vou deslocar minha função uma unidade no eixo do y, para baixo. Vamos lá. Na letra D, ele deslocou, mas foi para a esquerda. Então, continua 4. Ele deslocou, ela passava aqui, ó, e deslocou para a esquerda. Não, não desloca no eixo do x, não. Quem desloca no eixo do x é quando a gente mexe no argumento da função. Então, não é a letra C. Letra D, antes passava no 0, 0, ele deslocou para a direita. Não pode, porque ele não mexeu no argumento. Ele mexeu na constante. Então, veja que a letra E, o y do vértice é o número 3 e o gabarito é letra E. Então, volta para marcar aí o gabarito, tá? Então, gabarito, letra E. Terminamos aqui a segunda parte da playlist de função quadrática como nunca te ensinaram na escola. Valeu!